Fera Podcast hoje vai falar sobre esportes, que é um assunto que a gente fala aqui de forma recorrente, que o esporte também é uma profissão, pode ser uma fonte de empreendedorismo, que muita gente pode ganhar dinheiro, mas hoje nós vamos falar com um atleta que tem uma carreira já bem consolidada e que é o melhor atleta com índices aqui no nosso estado, que é o campeão tocantinense de natação, Diego Meza, que também tem um ótimo índice nacional e já foi campeão lá no país de onde ele veio, né? Que ele é venezuelano e vai contar um pouco da história dele aqui pra gente e o próximo campeonato que ele vai agora na próxima semana lá no Rio de Janeiro, não é isso, Diego? Muito obrigado, Silvio, aí pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Estou bem contente, de estar aqui presente. Estou indo para o Rio de Janeiro competir o Campeonato Brasileiro. Vou representar o Tocantins lá em 4 provas. É uma competição bem forte, onde tem atletas que já foram para mundiais, Olimpíadas. Vou estar em provas bem disputadas, como 50 livre, 50 borboleta. Mas sempre é uma felicidade grande para mim representar o Tocantins. Hoje em dia me encontro atualmente no ranking número 1 aqui do estado e do número 30 do Brasil, mas o objetivo é maior, quero tentar entrar entre os 10 melhores, para, se Deus quiser, tentar uma final lá. E estamos na busca aí de melhores tempos. Quem sabe uma Olimpíada, né? Estamos em busca aí, 2028 tá perto, vamos lá, hein? É. E você começou lá na Venezuela. E aí você era bem jovem, você ainda é muito jovem, né? Mas você começou bem jovem lá e você foi campeão nacional. Isso, eu comecei a natação com 7 anos, eu já tinha feito outras modalidades esportivas, graças a Deus, meu pai e minha mãe me incentivaram muito no esporte, né? Quando criança fiz karatê, fiz outras modalidades, fiz corrida, só que não estava dando tão certo, não era tão bom, e aí minha mãe e meu pai decidiram me colocar na natação. O engraçado foi que no começo, as primeiras 2 aulas de natação, minha mãe tinha que me perseguir no estacionamento, porque eu saía correndo, e eu tentava esquivar ela no meio dos carros para ela não me pegar e não me colocar na piscina. E depois, na terceira, quarta aula, foi mais fácil. 3 semanas depois, teve uma competição e com 7 anos eu consegui uma medalha de bronze. Acabou que acabei gostando e fiquei desde os 7 até agora, já tenho 18 anos sem parar, né, de treinar. E, e continuamos, né? O objetivo é grande e vamos, se Deus quiser, alcançar ele, né? Aí, a Venezuela, a gente sabe aqui, né, teve alguns problemas, ainda tem, né, alguns problemas com relação à política, que não vem ao caso aqui, nós não vamos falar disso, mas aí sua família veio para cá primeiro, ou você veio primeiro? Como que você veio parar aqui no Tocantins, especificamente? Pois é, uma das coisas que estava acontecendo lá é que, como a gente viu que eu poderia ter uma carreira promissora no esporte, em 2016 que eu fui campeão nacional do país nos 50 metros costas, e em 2017 eu novamente fui campeão nacional nos 100 metros costas. Então, assim, meu pai e minha mãe viram que eu tinha futuro, tinha talento, e lá não estava tendo A muita oportunidade. oportunidade e também estava crescendo a dificuldade no país, né? Então, em 2018, em junho, minha tia mandou mensagem para minha mãe e falou: Ó, aqui em Palmas Tocantins, que eles estavam há 8 anos aqui, tá bem melhor, tem qualidade de vida, se vocês quiserem vir para cá, né? E aí a gente decidiu, minha mãe topou na hora, falou bora, aí meu pai também, aí viemos os quatro, meu irmão, meu pai e minha mãe que moramos aqui. E desde 2018 a gente está aqui, né? Já tem 7 anos, a gente gosta bastante aqui dessa cidade, uma cidade muito boa, que tem me acolhido muito bem e sempre tem pessoas que sempre estão me ajudando, né? E, e também você deu uma contrapartida para o estado, né, que você é campeão estadual de natação, tem ótimos índices, inclusive, né, chegando aí fala assim, você é o número 30 do país, né, em tempo. E muita gente pensa assim, ah, tá longe. Natação, nós temos campeões mundiais. Aí você vê o eixo Rio-São Paulo, lá no Sudeste, no Sul também, e no Nordeste também, que natação também é Forte, forte. forte. E o Tocantinense está entre os 30 melhores do país. Isso não é pouca coisa, não, gente. Lembrem bem aí do Cielo, né? Gustavo Borges e todos, teve campeões olímpicos aí. E, inclusive, o Brasil está entre os melhores do mundo. E nós temos aqui um venezuelano que praticamente um brasileiro já, e tocantinense, né? Aí representando nosso estado, inclusive por isso que nós fizemos o convite para você, porque você vem trazendo resultados para cá e a gente tem que valorizar, né, quem está trazendo visibilidade positiva para o nosso estado. Quando que você começou a competir aqui pelo Tocantins? Então, quando eu cheguei, é engraçado que no primeiro dia que eu cheguei, dia 3 de julho de 2018, eu cheguei 11 da manhã e de tarde eu estava treinando, que eu consegui uma oportunidade de treinar aqui na EGB, né? Já cheguei e treinei. E depois eu mudei para outros clubes. Hoje em dia, esse ano eu abri minha própria empresa de natação, né?
Eu dou aula desde 2018 e esse ano estou dando aula pela minha própria empresa, né, que é a ADM Natação. E agora, final de semana, a gente tem um campeonato estadual aqui, que é aberto ao público, é gratuito a entrada, né? É no Colégio Militar 2, o mais novo. E eu tô indo com um time de 27 pessoas. É o nosso novo recorde aí na história, na anterior competição, que foi esse ano também. Em outubro, a gente foi com 23. Já aumentamos 4 a mais, já estamos com 27. E antes de ir para esse campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, no Flamengo, vou competir 5 provas aqui no campeonato estadual e 2 revezamentos, que meu time está levando 4 revezamentos, 2 masculinos e 2 femininos. Você acha que o brasileiro ele gosta de esporte? Ah, eu acho que ele gosta bastante. A vibração é boa. Culturalmente, o Tocantins não tem essa fama, né? A questão da cultura aqui ainda falta mais. Tanto que aqui, por exemplo, a natação, a gente tem uma maioria de natação masculina. A gente vai em outros estados e é 50%, 50%. Aqui, aí a questão da cultura no esporte é bem baixa. Ainda falta, talvez, fomentar mais, talvez fazer mais políticas públicas. Ah, eu não tinha essa percepção. Então a maioria dos atletas aqui de natação são É homens. masculino. No mínimo deve ser 60% a 40%, né? É uma ou mais. Mas Porque nos outros estados é no outro- praticamente meio a meio. aqui, por exemplo, nessa semana está acontecendo o Campeonato Brasileiro Infantil, no Rio de Janeiro, e lá, pela primeira vez na história, deu mais mulheres do que homens. Deu 390 mulheres e 340 homens. Então, as mulheres estão dominando aí a nível nacional, pelo menos na categoria infantil, a questão de público, né? Aham. Qual foi o último campeonato que você participou, no nível nacional? Nível nacional, eu estava agora em São Paulo, no Campeonato Brasileiro, na piscina do Paineiras, do Morumbi. O nome dele é o José Finco, o nome do troféu. E lá eu fiquei de 31 na prova, nos 50 borboletas. Só consegui o índice por uma prova, né? Os índices são bem fortes. Nessa aqui do Rio de Janeiro eu vou nadar quatro provas. Mas o índice que me levou para essa de São Paulo foi num tempo que eu fiz na piscina olímpica em Fortaleza. Fortaleza, no Ceará, em julho. É um troféu Norte-Nordeste de seleções, que geralmente Tocantins levava mais de 10, 20 atletas, historicamente, nos anos atrás. E dessa vez o Tocantins só foi comigo e sem treinador. Tá faltando apoio. Tá faltando. Já já a gente fala sobre essa questão do apoio, mas vamos falar mais um pouco das modalidades que você pratica. Você compete em todas as modalidades de natação ou você tem um nicho específico ali, melhor dizendo, uma modalidade específica de natação que você tem é mais forte ali? Isso, hoje em dia, a minha especialidade seria mais os 50 borboletas, 50 costas, 50 livre, prova mais de explosão. Explosão, velocidade. Nesse agora eu vou nadar até os 100 metros livre, que continua sendo uma prova de velocidade, né? Mas já um pouco mais cansativa. Então, hoje em dia eu estou mais específico nessas provas de velocidade. Antigamente eu nadava provas no mar, tanto que ano passado eu nadei uma no Rio de Janeiro, né? No mar, 3.000 metros. Esse ano eu cheguei a nadar uma em João Pessoa, 3.000 metros no mar também. Mas são treinos diferentes, né? Tanto que quando é treino mais de fundo, você consegue fazer essas provas com mais facilidade. Mas hoje em dia, como é um treino mais específico e mais curto, eu sinto uma dificuldade bem grande para completar essas provas no mar, é bem difícil. A água é outra, A densidade, né? densidade da Aí água. tem onda, na outra não tem, e as distâncias também são maiores no mar, Maior. né? E fora que tem meio que uma bagunça ali na hora de sair, né? Todo mundo perto não tem as raias para dividir, né? Não, e acontece às vezes que um bate no outro, e aconteceu que tirou o óculos, caiu, deixou roxo aqui. Pra sal no É... olho. Não, e acontece muita coisa, às vezes até É proposital de algum atleta aí. mais arriscado pro atleta, né? Mais arriscado. É igual comparar 100 metros rasos com triatlon ou maratona, né? São coisas completamente diferentes. Completamente Tudo é diferente. corrida, mas é completamente Os diferente. Na treinos mudam natação, muito. é. Então você é bom mesmo nas provas de curta distância, ali na piscina, de mais explosão, né? E você, assim, pelo menos para nossa média aqui, você é um cara alto, bem alto, né? Então, assim, a altura ela faz diferença na natação ou é saber nadar e ter força? Essa é uma boa pergunta que a maioria se faz, quem tá de fora tem essa dúvida. Por exemplo, hoje em dia em provas de velocidade, 50 metros, que é a nossa prova mais rápida. O mais baixo que ganhou essa prova nas Olimpíadas foi o César Cielo, com 1,96, o mais O baixo. mais baixo é 1,95, 1,96. 1,96.
Então, em prova de velocidade chega a influenciar mais, muito mais. Também o tamanho do braço, né? A questão da chegada, que geralmente pessoas mais altas têm as extremidades mais longas, né? A gente aqui, por exemplo, no Brasil, o Brasil ele tem um nadador com o recorde das extremidades mais longas que é o Gustavo Borges, né? Que ele mora lá em São Paulo, que já foi medalhista, né? Olímpico. Ele tem ainda o recorde na história, né? Ele tem 2,06 m, né? E acaba influenciando, sim, bastante. Agora, em provas de 100, 200 e 400, até que chega a ser mais equiparado, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem os japoneses. Os japoneses, eles não são altos, mas eles são muito técnicos, são atletas muito técnicos. Acaba que eles têm aí 1,75 até 1,80 e conseguem disputar a medalha aí com todo mundo nas finais, né? Eles vencem pela técnica, né? E a disposição para melhorar os tempos, né? E tem outros que têm mais explosão, aproveita a constituição física. E que não é só também ser alto, né? Eles são altos e fortes, né? Que já não é, já é um tipo de, um perfil fisiológico da pessoa que não é qualquer um que tem. Tem gente que é muito forte, mas é mais baixinho, o outro é muito alto, mas é magro, já não tem tanta. Agora, é uma combinação que você não vê todo dia, né? Alguém com 2 metros e forte pra caramba. Que ainda tem E velocidade, ainda que tem ainda é mais velocidade. difícil ainda. Então, ó, se você aí tem estatura, músculos e disposição, natação pode ser um bom esporte para você. Se não tá dando certo no futebol ou em outros aí, porque você não se adapta, veja natação, E aí a né? gente tem na natação um esporte que trabalha todos os músculos, né? Que é o único esporte, é o esporte mais completo do mundo, né? Que deveria de, por exemplo, tem um país na Holanda, que algumas escolas lá, é obrigatório a criança fazer natação. E é uma coisa muito boa, porque além de ser sobrevivência, aqui, por exemplo, em Palmas a gente tem um nosso lago, já muita gente morreu afogada, É, né? e a Holanda é cercada de mar, A né? Holanda é cercada de mar, então a gente precisa um pouco mais E é desse baixo. Você vê incentivo. uma tsunami, vai todo mundo ter que nadar, né? E uma coisa, você falou que é um professor de natação também, você Do tem aula sua de própria natação. empresa. Como é que é empreender na natação? Tem bastante público ainda? É tranquilo? O que que você está achando assim de empreender no Brasil com o esporte? Então, aqui, graças a Deus, o clima favorece, né? O clima é bem quente, acaba que Pô, tá doido para pular acaba na água? acaba incentivando, né? Quando comecei, como tudo começo foi bem pouca gente, um, dois alunos. Hoje em dia já a gente tem aí em torno de 40, 50 alunos ali no time. E nas primeiras competições a gente ia com três, quatro atletas para competir, né? Aí a gente ficava em quinto, sexto lugar como time em geral. Agora na última competição a gente conseguiu pegar pela primeira vez um pódio, ficamos em terceiro, nosso primeiro troféu como time. Então a gente está bem empolgado, vem aumentando muito o número de pessoas entrando no time. E a questão de empreendimento, no começo foi bem difícil, mas geralmente sempre tem ido melhorando, É né? gradativo, né? Começa, vai formando a sua base ali, vai subindo os degraus ali, de acordo com a economia e a forma vai permitindo, né? E a galera gosta de ver muito o resultado, né? E aí acabou que, como a gente se destacou na última competição, tem vários alunos além de mim que se destacam aqui no estado, que treinam comigo, a galera acaba vendo e Ah, vou acaba treinar com o gostando. campeão, então, né? E quando. O que que é mais difícil? Nadar ou ensinar a pessoa a nadar? Eu acho que é mais difícil ensinar a pessoa a nadar. Tem gente que chegou, por exemplo, aqui tem o TAF, né? Que apesar de ter que fazer 50 metros, menos de Para 60 concurso segundos. público, né? A maioria acha, muito fácil. Menos de 60 é muito fácil, mas tem Não gente sabe nem que flutuar que ainda. não consegue nem avançar 5 metros. Acaba que é um desafio gigante. Já teve um aluno que ele foi lá, ele avançava 2 metros, eu fiquei preocupado, eu falei, eu acho que eu não vou dar conta não, vou falar para ele, vou falar para ele não, Tenta outra coisa. tenta outra coisa. Mas acabou que depois deu certo, foram meses de treino, mas na minha perspectiva, um dos esportes mais difíceis do mundo para se aprender é a natação. É um Meu esporte bem pai, complexo. meu pai que me ensinou a nadar, sabe? Eu não nado muito bem, mas eu consigo sobreviver. É, meu pai era um bom professor. Ele me jogou no lago e virou as costas e saiu. Eu tive que me virar, né? E aí tem gente que só vai se tem que jogar, ainda tem que jogar um jacaré atrás se ele poder aprender. Mas a natação eu acho que é um dos esportes que todo mundo deveria aprender. Deveria, Por, igual super você falou, por importante. questão de sobrevivência. A gente brinca assim, mas natação é tão ou mais importante do que correr. Porque você nunca sabe quando vai ter uma emergência e precisar se salvar ou às vezes salvar outra pessoa. Hoje em dia a gente está vendo uma coisa que nem todo mundo está sabendo,
que é o seguinte: os corredores, vários corredores estão utilizando essa estratégia, estão entrando na natação para melhorar a sua corrida. Muitos corredores brincam comigo, me falam, Diego, não divulga tanto a natação não, que os caras estão começando a saber que melhora, né, a corrida. Então, é uma coisa assim, Melhora a respiração, é a né? questão da respiração e no dia a dia a gente sempre está respirando. Então, uma coisa que vai te ajudar a melhorar ciclismo, corrida, todas as suas modalidades. Porque hoje em dia que tá bem famosa a questão da academia, mas se a gente parar para pensar o que que a gente faz na academia, a gente caminha de um aparelho para o outro. Não é uma intensidade, não é um trabalho tão... E a coisa que eu observei também, em alguns esportes você vê às vezes uma diferença no biotipo das pessoas, né? É um mais gordinho, outro médio, outro mais magrinho. Na natação, quase todo mundo é magrinho, né? Quase Tá, todo mundo mais magro e seca muito fibrado. o corpo, né? Seca bastante. Hoje em dia, na prova que eu tava falando, que é os 50 metros livre, os caras estão começando a ficar muito forte. Estão ficando bem forte pela questão da pegada, pegar mais Uhum. água. Mas agora, se a gente vai para a prova de 100, 200, 400, já a maioria é magro, mais fibrado, né? E tem mulheres que às vezes diz que não faz natação porque fica com os ombros muito largos, né? Tem isso mesmo ou não? Tem esse mito, só que se você não é uma atleta que treina 7 vezes na semana, até dobra por dia, não, aí pode acontecer. Mas se você faz 2, 3 vezes só por qualidade de vida, é um mito que muitas mulheres não fazem por causa disso. É igual a pessoa entra na academia e fala assim: olha, eu vou começar aqui, mas eu não quero ficar musculoso igual um fisiculturista, né? Falei, meu amigo, pra você chegar naquele padrão ali, você vai ter que suar muito a camisa, né? Não, não vai entrar num aparelho e por acidente vai virar um fisiculturista. Não é assim, né? É, Na exa- natação é da mesma forma, né? Pra ficar naquele nível ali, você tem que ser atleta profissional, né? é exatamente assim. Treinar o dia todo, todo dia. Se tinha esse pensamento, né, que na verdade é um pensamento que não existe, porque só se a mulher passa 5, 6 anos treinando e treinando todo dia para alta performance, pode ser que dá uma aumentada, você fica mais forte, mas se você faz Mas ali. também fica mais forte, mas fica mais slim, né? Sim, sim, Fica sim. A que natação é um que é dos esportes que bonito. deixa teu corpo É, mais bonito. melhor o ombro largo, bem definido, do que corcunda e, né, com a postura Ficar pequeno. ruim, né? Não tem como ficar com a postura ruim fazendo natação, né? E outra coisa também que é interessante, né, que a gente não para pensar, essa questão da respiração, essa questão de que aqui é muito quente, aqui faz 40, 42, 44 graus. Aqui é normal aqui, né? Em qualquer época do ano. Até quando tá chovendo. Tá chovendo hoje, fez 40 e poucos graus. E é a questão da desidratação, né? Você desidrata menos na piscina, porque você tá dentro d'água, né? Uma coisa interessante na natação é que a gente sua muito. A gente fica muito suado, mas as pessoas não percebem. Você tá resfriando ali, fazendo a troca de calor na água, Exatamente. Tem até às vezes que já aconteceu comigo que eu fiz tanto esforço no treino que começa a sair fumaça. Fumaça do, que do próprio esquenta, corpo. né? É, do próprio corpo. E então uma coisa interessante, outro dado interessante na natação é que você queima quase o dobro, praticamente o dobro, fazendo, por exemplo, 1 hora de natação com 1 hora de corrida. Queima E, mais calorias e menos impacto e menos impacto. na- Acaba que é nas muito recomendado. articulações, né? Quem tem problema de coluna, né, pessoal? Vai fazer natação, dê menos impacto do que corrida, musculação, do que qualquer outra coisa. Já tive muitos E o alunos dobro de resultado, né? com escoliose, por exemplo. Geralmente o médico ele sempre recomenda a natação. Que você não vai machucar, não vai ter lesão. Hoje em dia, por exemplo, o esporte da corrida, falam que te deixa mais velho, só que também não é assim. Mas a questão da articulação, o impacto toda hora no asfalto, por exemplo, quem corre no asfalto, acaba Tá. influenciando bastante, E né? falando em treinamento, primeiro aí, você que está aí assistindo, você gosta de natação? Você sabe nadar? Coloca aí nos comentários se você sabe ou não sabe nadar e se você nada bem ou não, e o que é que você acha desse esporte. E aproveita também, você que está querendo, mora em Palmas, ou aqui na região, quer aprender natação com o campeão do estado, quase um dos melhores do Brasil e querendo índice para ser, tá entre os 10 melhores ali. Me diga uma coisa, como que vão te achar? Como que ele vai te achar para você ensinar natação? Melhorar os É, índices para quem já sabe e aprender quem não sabe ainda. Fazer um concurso público, né? É lá no Instagram, isso, lá no Instagram eu tenho o link, né, que vai diretamente no meu WhatsApp, que o Instagram é Diego E Mesa Oficial. Diego e Mesa Mesa, com Z, Mesa com Z, oficial. Diego e Mesa com Z. Lá você já vai ver a rotina de treinos dele, você manda um direct lá, ou então clica no link No da link da bio que já bio, vai pro WhatsApp, pro né? WhatsApp direto. E aí você já agenda
para você conhecer lá onde ele ensina natação e vai aprender um esporte legal. Você que já sabe, vai lá melhorar o seu rendimento, né? Voltar a treinar, é bom. Você que tem um filho aí, quem sabe o menino tem potencial para ser um atleta também, um campeão. E aproveite e arroba Esfera Podcast aí, já segue o nosso podcast e também considere se inscrever aqui no YouTube. Para quem está assistindo aí pelo próprio YouTube, já se inscreve aí, porque ajuda o canal a crescer e faça seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lá no Instagram é arroba Esfera Podcast e arroba Diego e Mesa com Z, que aí você vai ver também a rotina de treinos do nosso campeão de natação aqui, que também é professor. E sobre a questão de apoio, vamos falar um pouco aqui sobre como é que é a realidade aqui do estado. Tá difícil encontrar patrocínios, apoio governamental para disputar esses campeonatos? Você tem que se virar nos 30 aí ou tá tendo algum tipo de suporte? Por exemplo, nessa última competição, acaba que os atletas aqui do Tocantins, ele depende muito da empresas privadas, né? Porque tristemente não está tendo muito apoio, já procurei muito a secretaria e Secretaria de Secretaria de Esportes, Esportes, né? Já procurei bastante, não tive muito retorno, né? E acaba que depende de empresa mesmo. Agora em São Paulo eu tive umas 3 empresas que me apoiaram. Cada um coloca uma parte, você consegue comprar as passagens, mas é bem difícil, né? Sempre os é, campeonatos sempre ou são São Paulo, Rio ou Nordeste, né? Geralmente. E nós estamos no meio do país e tudo longe, né? longe, acaba que fica um pouco mais caro as coisas, os voos, né? Você vai gastar em torno de, numa competição hoje em dia, para quem não tem ideia, um atleta aí que mora no Tocantins, vai gastar numa média de 3 mil a 4 mil, né? Numa Só viagem. para ir numa competição. Isso se programar, né? Que se deixar para cima da hora fica bem mais caro, né? Pode ficar mais caro. E você até me falou, no ano passado, para você ir para um campeonato, foi no Rio de Janeiro ou foi no Nordeste? Ano passado foi no Rio de Janeiro, quando eu em Copacabana. Isso. Um amigo teve que ajeitar as Com milhas as milhas, dele ele me para ajudou. você poder Ele ir, me senão ajudou você ia perder a oportunidade de disputar o e campeonato, né? foi de última hora, ele me ajudou com as passagens de volta, né? E você conseguiu uns Eu bons índices lá, né? consegui bom tempo lá, conversei com ele numa competição que ele estava lá, um apoiador do esporte, né? Acabei encontrando ele numa competição no lago, conversamos e graças a Deus eu tive esse apoio que foi importante, que foi o que aconteceu também nessa competição aqui do Rio de Janeiro, né? Eu estou tendo apoio mais de amigos que conseguem ver que eu estou treinando, sempre estou me esforçando e acabam apoiando a causa esportiva, né? Pois é. Olha aí, pessoal, a vida do atleta não é fácil e por mais que a pessoa se empenhe, tem bons resultados, mas depende de apoio financeiro que às vezes a própria família não consegue, às vezes a própria pessoa se vira ali para poder se sustentar e disputar campeonatos fora do estado traz resultados para o estado, tem visão positiva, né, sobre o esporte através do Estado, mas falta esse apoio, falta esse suporte. E a gente tem que cobrar mesmo das nossas autoridades aí, governador, deputado, senador, vereador, prefeito, todo mundo, Secretário, né? o secretário que faz essa gestão, vamos dar um pouco mais de suporte, de apoio para o esporte, especialmente para os atletas de outras modalidades. A gente quer ver o futebol, mas a gente também quer ver a natação, quer ver artes marciais, quer ver atletismo, né? A gente quer ver isso crescer no estado, porque está livrando os jovens das drogas, de coisas erradas, de problemas que poderiam estar tendo. A saúde, melhora a visibilidade que a gente tem do estado com relação à cultura, esporte e tudo mais. Outras questões que melhoram também é toda essa questão do próprio. Os campeonatos são realizados fora. Por que não realizar aqui, né? Existe um turismo hoje esportivo que está forte. As novas baladinhas hoje é corrida, é natação, né? O pessoal está cada dia mais saudável. Então a gente tem que incentivar o que é bom. E às vezes a gente tem muitos gastos aí com farra, com bebedeira, com tudo, por que não fazer esse investimento, ao invés de um gasto, vamos fazer um investimento no esporte, na natação, na arte marcial, né, atletismo, entre outros esportes aí, fisiculturismo e por aí vai. Então a gente sempre busca trazer atletas aqui até para mostrar que é possível sim. Estou no Tocantins, estou no meio do Brasil, as coisas aqui, mas tem aqui ó, um campeão por muitos anos aí tentando com toda dificuldade, mas está persistindo, não é isso, Diego?
Exatamente. Uma coisa importante que você falou é que, por exemplo, aqui teve esse ano uma Copa Norte-Nordeste Mirim Apetits, a categoria Mirim Apetits, que é 9 e 10 anos, 11 e 12 anos, que aconteceu aqui em Palmas, depois de muitos anos, aconteceu na piscina que a gente tem aqui no antigo aeroporto, o Corpo de Bombeiros, e o pessoal gostou demais da cidade, só que só tem estrutura para isso, para realizar campeonatos menores, Mirim, Petis, a gente não E, tem uma piscina olímpica, e as pessoas vêm de fora, trazem recursos aqui, gasta, é gasta turismo, sim, vai para hotel, movimenta restaurante, incentiva barzinho, todos os faz empreendedores, compras, né? Então movimenta a economia também. Então temos que demais. trazer mais. Tem um lago aqui com. Só aqui na capital, aqui onde tem a ponte, são 8 quilômetros de largura e 170 quilômetros de comprimento esse lago. É água pra caramba. Dá para fazer vários eventos, é canoagem, é natação, é pesca. Já tem uns campeonatos de pesca aí, vez ou outra tem de natação também, mas a gente tem que fomentar isso e criar uma espécie de circuito para anualmente a gente ter sempre, né? E crescer os eventos. E é possível sim, a gente tem recursos para isso, é só gastar bem e gastar direito, né? Aqui, por exemplo, a gente vê muito apoio da secretaria. O que, que a gente vê pelo Instagram? Tem muito cupom de futebol. Ah, cupom aqui, cupom em tal cidade. Tem premiação em dinheiro, 10 mil, 5 mil, mas a gente nunca vê isso para outras modalidades, né? E também que a gente, por exemplo, aqui, que se vê mais apoio no futebol, mas a gente não tem nem time na Série D, não tem... Precisa desenvolver em todas as áreas. Não, assim, claro, a gente precisa ter esse apoio para o futebol, até melhorar, inclusive, para o futebol, mas tem que ter pelo menos o básico para os outros para as outras também, né? modalidades, né? Uma coisa que a gente fica se perguntando é porque vem os recursos, tem o dinheiro ali para. Mas como que é feita essa distribuição? Não precisa ter um pouco mais de. Eu não vou nem dizer de transparência, que a gente vê lá mais assim de planejamento e Planejamento. organização. Porque tem os calendários. Às vezes as pessoas estão em cima da hora ali buscando e falam assim: ah, você não veio aqui antes, tá? Mas tem os calendários. E às vezes a pessoa faz um ofício, aí fica ali, aquela coisa tramita. Chega o dia do campeonato e ainda não deu uma resposta, né? Isso acontece também, não acontece? Sim, sim. Aqui, com certeza, com mais gestão, daria para organizar mais eventos trazem mais pessoas ali, movimenta mais a capital, né? E com certeza a gente melhoraria na parte esportiva, né? Ficaria mais forte que um dos estados hoje em dia que a gente não tem tanto destaque a nível nacional, né? Uhum. Eu queria também que você falasse um pouco desse campeonato, a importância desse campeonato que você está indo agora lá no Rio de Janeiro, porque ele também, você me falou que tem várias competições ao longo do dia e tem uma competição geral no final do evento que é para ver assim, tentar ver quem são os que têm os melhores índices aí até para campeonatos fora do país, né? Maior, é assim mesmo que funciona? Isso, uma coisa bem interessante que vai acontecer nesse campeonato, que até a galera fica um pouco confusa, é a volta do Open. O que, que é o Open? Significa o seguinte: de manhã, nas eliminatórias, vamos todos, vai nadar a categoria Júnior, Sênior, e aí os 10 melhores dessas duas categorias, eles vão competir de tarde nesse dia, os 10 melhores de cada prova, tentando aí outra oportunidade para melhorar seu tempo. Então, é uma coisa bem legal. O Open estava na época quando o César Cielo bateu o recorde mundial, que até hoje é dele. O brasileiro, né, César Cielo, já tem mais de 14 anos esse recorde mundial. Então, essa volta do Open é bem legal, bem importante, incentiva e foi uma coisa que todos os nadadores gostamos, dessa volta desse campeonato aí com os 10 melhores na parte de tarde. E fica bem emocionante assistir essa final aí na arquibancada, bastante O barulho, pessoal é bem gosta dessa legal. disputa Ah, o mesmo, né? pessoal ficou feliz demais quando voltou, né? Eu lembro que tinha uma época aí, uns anos atrás, na época lá de Cielo, antes um pouco Gustavo Borges e tal, o pessoal assistia muito, passava muito na TV e o brasileiro ele acompanhava muito a natação, né? Demais. E aí deu uma diminuída, né? Recentemente a gente vê assim, nos últimos anos a gente vê pouco. E precisa ter esse incentivo porque vai trazendo novos talentos, despertando interesse nos jovens, né? Principalmente nas crianças, o adulto é mais. Não vai dar para competir ali nível profissional, o cara já começando mais velho, mas ele pode competir do Master se ele tiver Tem competições aptidão. Master, tem. E também é saúde, né? O que importa mesmo é a saúde, é as boas práticas, é a gente ter qualidade de vida. E quando você. Falando assim um pouco dos índices, dos recordes e tal, você tem vários recordes aqui no Tocantins, né? Você pode falar um pouco quais são os seus recordes aqui e como é que foi? Então, é que a maioria dos meus recordes são em provas de velocidade. Como você tinha falado, eu nado várias provas. Eu nado, os 4 nados na natação são o borboleta, costas, peito e crawl.
é uma dos quatro. Tem uma prova que se chama também 100 medley. 100 metros medley, você vai de borboleta, volta de costas, vai de peito, volta de crawl. 25 de cada nado. Ah, você faz todos numa Todos os só. nados numa mesma prova. Esse é o Medley. O medley. medley. Eu ouço O muito, medley. mas eu nunca tinha percebido que era isso. Então, assim, numa única prova, Você faz você os faz quatro os estilos da quatro. Vai e natação. volta, cada volta é uma modalidade, né? Aí tem várias provas desse medley. Tem o 100 metros medley, que você faz 25 de cada, e tem o 200 metros medley, que você faz 50 de cada. Agora em piscina olímpica tem ainda os 400 metros medley, que você faz sem borboleta, já tá cansado, ainda vem sem costas, sem peito, sem crawl. Qual que é mais difícil dos quatro? Que desgasta mais o atleta? Ah, os 400 medley. 400 Não, eu medley é o falo, mais... não, eu falo Ah, o assim, estilo. o O borboleta. estilo. O borboleta. O borboleta Borboleta cansa é famoso mais. por ser o nado mais cansativo de longe. É o Tá. nado mais cansativo. Aí aqui atualmente eu tô com 15 recordes, né, no estado. Eu tô me especializando mais, como eu tava falando, nessas provas de velocidade. Mas ainda eu tenho um recorde no 200 medley. No 200 medley ainda se mantém ali, né? Então seria a prova Eu, que é de ach, maior metragem que eu tenho recorde, né? eu achava que o nado de costas cansava mais. O nado de costas ele é bem complexo para aprender, né? Porque além de você não enxergar nada, você não enxerga a parede, a galera fica com medo de bater a É cabeça na parede, verdade. de acontecer muito isso. Mas o mais cansativo acaba sendo o borboleta. Agora, em questão da coordenação, um dos mais difíceis de aprender também é o peito. O peito você tem que conectar Porque muita você coisa do sai um nado. pouco da água, Sai um né? pouco da água, a pernada que a gente chama de pernada do sapinho, para as crianças quando vai ensinar, né? É bem complexa de ensinar. Até pegar o ritmo demora, né? Até pegar a coordenação, porque o peito é um nado muito coordenado. Se você não acertar a coordenação certa, você acaba que não desliza bem, não avança bem. Eu só sei o nado capivara, né? Que é pular na água e sair de qualquer jeito lá. Obviamente as capivaras devem nadar bem melhor do que eu. Mas é naquele estilo que eu nado. Nado, Ainda nado não. rudimentar ali. Técnica zero. É sobrevivência e nada Não, mais. então depois desse podcast você vai lá fazer Vou um. fazer uma visita lá na DM Natação para você me ensinar mais umas técnicas lá para ver se eu melhoro, se eu sobrevivo com menos desgaste físico. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui também para os jovens, para os adultos, para os idosos, né? Porque é importante fazer o porquê que eles devem fazer natação. Então, eles devem fazer natação pela questão da qualidade de vida, né? Os inúmeros benefícios que ele traz. E hoje em dia, que a gente vive num momento de muita ansiedade, a gente está no pico na história de mais medicamentos, sertralina, quetiapina, muito medicamento para você precisar se controlar, para você precisar viver. Muita gente precisa se medicar, tristemente, hoje em dia. Para É, desacelerar, né? Para acalmar. Então, hoje em dia, muita gente vai lá, faz natação com a gente, mas para relaxar no seu dia a dia. Acaba que o momento mais calmo dessa pessoa é a natação, porque você mergulha, você esquece tudo, não sente mais nada. Então, é comprovado que a sensação de estar na piscina, na água, é muito É uma benéfica. sessão de um momento de relaxamento, né? Até porque você vai ter que ter foco só naquilo ali. Você conversa com você mesmo, acaba que você acaba tendo mais Refresca do autoconhecimento. calor. E se não se concentrar, você vai afundar e morrer afogado, né? Então você tem que se concentrar de qualquer jeito. E Além, aí acaba relaxando, né? Porque você está focado só naquilo ali, tem a água. O ser humano ele foi feito para estar integrado à natureza, né? E nada mais natural do que a água, né? além de trabalhar muito a questão cognitiva e a coordenação, você trabalha muito a consciência corporal, né? E uma coisa bem legal, que é uma frase que eu tenho, é que a natação é o mais próximo que a gente chega de voar. Se a gente parar para pensar, É a gente está em verdade. cima na água, é o mais próximo que você chega de voar. E além disso, eles falam aí, nosso corpo é mais 90% é água. Aí você tá lá dentro, você tá no seu ambiente, né? Mesmo que não seja o seu ambiente assim, claro que a gente não vive na água igual os peixes, né? Mas eu falo assim, você flutua ali, você é uma sensação que parece, lembra um pouco, né, de voar, você relaxa, pratica atividade física, refresca o corpo, desidrata menos, né? Então, realmente, não tem como não ser bom, né? Ser benéfico para as pessoas. E nós aqui do Esfera Podcast, nós desejamos que você tenha uma ótima viagem, uma ótima competição. Traga bons índices. De preferência, eu quero que você ganhe mesmo para o campeão falar assim, é do Tocantins, né? A gente gosta muito do nosso estado e quer que ele continue sendo bem visto, né, pelos outros estados também. A gente é competitivo também, né? E espero que você faça realmente uma boa viagem, um bom campeonato e bons resultados.
Lá é uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente às vezes fica sonhando muito, tem muitos objetivos, mas além de sonhar, a gente tem que focar muito em executar. Às vezes a gente só fica pensando, né? Não acaba realizando, né, os nossos sonhos. E eu pensava muito nisso. Eu ficava, quando eu era criança, eu tinha uns 14 anos. Não, 13 a 14 anos, tinha dois caras que ganhavam de mim. Na verdade, três. Eu ficava sempre em quarto, né? Lá na Venezuela. Aí uma vez fui lá no onde dorme meu pai e minha mãe. Aí eu fui lá chorando, me falaram, uai, por que tá chorando? Já tem 14 anos, já tá grande e tal. Eu falei, não, como que eu faço pra ganhar desses três caras? Por que que eu nunca ganho dele? Aí fiquei chorando, chorando lá. Aí meu pai falou uma coisa bem interessante. Ele falou isso. Você fica às vezes muito pensando nos sonhos, mas na verdade acho que você tem que agir mais, treinar mais, para na verdade você focar na realização. Que a gente sonha muito, mas sonhar não adianta de nada, né? Sem a ação, sem a atitude, o sonho é só o sonho, né? Para Exatamente. realizar, você tem que trabalhar nele, né? E você tem trabalhado, né, no seu sonho. O, o seu objetivo pessoal, assim, qual que é, assim? Você tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente, assim, olha, meu objetivo é esse, de médio e longo prazo. Um objetivo grande que eu quero conseguir é entrar, que nunca entrei na minha vida, numa seleção, né? O mais grande que tem um atleta entrar na seleção, representar o seu país. Eu nasci na Venezuela, mas eu estou no processo já do ano que vem já me naturalizar. Se Deus quiser, já consigo, porque já faço os meus 8 anos aqui, então já consigo me naturalizar brasileiro. E como tive muito apoio aqui nesses anos aqui no Brasil, eu gostaria muito de representar o Brasil, né? E se Deus quiser eu conseguir chegar em 2028 nas Olimpíadas, meu grande objetivo seria esse estar lá, mas representando o Brasil. Excelente. Pois é, nós vamos encerrar por aqui. Esse episódio gostei bastante. A gente vai ficar torcendo por você. Queremos que você volte aqui quando passar o campeonato para falar dos seus resultados. A gente quer saber também algumas curiosidades sobre a sua vida na Venezuela. Queremos também saber outras questões do empreendedorismo com o esporte, né? Para você falar um pouco mais do empreendedorismo no esporte. E sempre bom a gente estar revendo essas questões do esporte para as pessoas, né? E motivando elas a empreenderem, a praticarem atividade física, natação, inclusive. E vamos ficar na torcida. Esse é Diego Mesa, nosso convidado de hoje, campeão de natação tocantinense e brasileiro aqui, futuramente um brasileiro naturalizado. Que Deus abençoe a sua jornada e que você possa continuar aqui no nosso país, né? Usufruindo do que nós temos de bom. Infelizmente, você tem que se adaptar com algumas coisas aqui que a gente também não tem tão bom, mas isso aí é da vida, a gente tem que seguir mais do que ninguém. Você sabe o que é vencer desafios, né? Mas aqui o Brasil ainda é muito bom, né? E deixa aí seu comentário. Você gostou desse episódio? Você sabe nadar? Vai lá no Diego e Mesa com Oficial. Z, oficial. E também siga lá o Instagram do nosso amigo para dar aquela força também, conhecer a rotina dele, aprender algumas dicas de natação. Você coloca dicas de natação lá também, né? Coloco, coloco. Não, e Silvio, eu queria agradecer aqui muito, tô muito feliz pelo convite. Bem emocionado de estar aqui. Antes de vir já estava bem contente ali saindo de casa. Então, assim, bem contente e é bom sempre debater esse tipo de histórias esportivas, porque acaba que a galera sempre pega algum insight assistindo o podcast completo e usa no seu dia a dia. Então é bem importante. Eu gosto muito de assistir podcast no YouTube. Você sempre pega alguma coisa que talvez você precise e não tinha ouvido e você usa e acaba melhorando aí a sua modalidade, seu dia a dia, acaba melhorando bastante, né? Eu gosto também. Eu tem alguns assuntos que eu gosto, eu coloco lá no carro enquanto eu tô dirigindo, que eu não posso assistir, mas tô ouvindo ali, né? Exatamente. E porque a correria a gente acaba, mas assim, sempre tem alguma informação boa, né, no Sempre. podcast. Podcast é a nova rádio, né? É a nova forma de informação também. E nós agradecemos a sua audiência. Coloque aí sua sugestão nos comentários. Assista outros episódios aí com vários assuntos importantes, temas relevantes, com utilidade para você, sempre trazendo a verdade e sempre trazendo coisas reais e mais próximas de você, para que você não fique iludido com mentiras aí que muita gente inventa. As coisas você tem que saber a vida como ela é na realidade, para que você possa não se desmotivar e sim se motivar a fazer todas as coisas que você deseja de forma responsável, regular e trazendo o melhor para a sociedade. Esse é o Esfera Podcast e fiquem com Deus.